O fumo e o milagre. Ribeirão Preto, setembro de 2024. Céu carregado, aquele cinza grosso que ameaça virar temporal a qualquer minuto. Eu, Zé Maria, 38 anos, motorista de aplicativo A10, com as costas doendo de tanto sentar e o coração ainda mais dolorido de tanto erro. Era terça-feira, dia de movimento fraco, então eu tinha pegado um freela para levar umas caixas de som para uma festa de sertanejo universitário lá na Estrada do Cocô. Os caras iam tocar Gustavo Lima até o sol rachar, e eu, que já tinha sido um daqueles malucos que bebia Skol Beats até cair, agora só pensava em chegar em casa, tomar um mingau de fubá que a minha mãe fazia e dormir. Mas a vida não tá pra plano. O pacote esquisito. O cliente era um gordinho de óculos, 12 que falava manso demais para quem tava encomendando 30 quilos de som. Quando ele abriu o porta-malas do meu Celta 2012 para colocar as caixas, vi um embrulho amassado no banco de trás, um maço de palmal aberto, folhas secas de um verde suspeito e, para piorar, umas páginas rasgadas de um livro grosso. Bíblia, reconheci pelo cheiro de papel velho e tinta barata. Irmão, isso aí não é meu não, falei, cutucando o pacote com o dedo. O gordo nem olhou. Pega pra ti, então. Acho que é maconha com folha santa. Um brother falou que dá um barato divino. Ri como se tivesse feito piada. Meu estômago embrulhou. Eu conhecia bem aquele cheiro, aquele ritual. Já tinha sido viciado, já tinha fumado até a alma doer, já tinha visto o diabo na parede do meu quarto no Jardim Sumaré. Mas isso era sacrilégio. E algo dentro de mim, uma voz fininha que eu enterrei há anos, sussurrou: isso não é brincadeira, Zé. A tentação. Levei as caixas, recebi os 150 conto e, quando vi, tava com o embrulho na mão. O gordo tinha sumido, e eu, como um idiota, guardei o pacote no bolso da jaqueta. Só para ver como é, menti para mim mesmo. Dirigi sem rumo, passando pela Avenida 9 de Julho, os faróis refletindo nas poças da chuva que começava. Parei num boteco da Vila Tibério, pedi uma brama gelada e fui pro banheiro. No box fedido, com as mãos trêmulas, separei um baseadão. Mas quando fui acender, vi as letras borradas nas folhas: eis que farei novas todas as coisas, Apocalipse 21h05. Uma risada nervosa saiu de mim. Tá brincando, né? Mas acendi mesmo assim. A loucura. O primeiro trago foi doce, como mel. O segundo, amargo como fel. De repente, o banheiro começou a girar, as paredes respirar. Vi minha mãe, morta há 5 anos, sentada no vaso sanitário, costurando como fazia quando eu era criança. Filho, você não aprendeu nada? Ela não olhou para mim. Só costurava. Saí correndo, tropeçando em cadeiras, derrubando garrafas. Os fregueses riram, achando que estava bêbado. Mas eu via coisas: um homem sem rosto na mesa do bar, uma mulher chorando sangue no balcão. E, pior, ouvia uma voz feminina, suave, repetindo: volte. A perseguição. Não sei como, mas acabei no santuário de Nossa Senhora Aparecida, ali na Avenida Caramuru. Chovia para valer, e eu, ensopado, entrei arrastando os pés. A igreja estava quase vazia, só umas velhinhas rezando. Caí de joelhos diante do altar, a cabeça latejando. Me ajuda, mãe, sussurrei. Não era reza, era desespero. Foi quando ela apareceu. Não foi visão, não foi alucinação. Foi uma mulher jovem, morena, olhos castanhos profundos como poços, sentada no banco ao meu lado. Vestia um vestido simples, azul claro, e cheirava rosa e terra molhada. Você tá perdido, Zé Maria, disse, como se me conhecesse desde sempre. Quem é você? Minha voz tremia. Ela sorriu. A mesma que te chamou. E então, o impossível, as janelas da igreja se iluminaram, mesmo com a tempestade lá fora. Um raio de luz dourada cortou o altar, e por um segundo, vi minha vida inteira, cada erro, cada dor, cada vez que eu escolhi a escuridão. O último carona da Estrada do Cocô. A luz dourada queimou minhas retinas, e quando pisquei, ela já não estava mais ali.
Só o cheiro de rosa, grudado no ar como se tivesse sido esmagado entre as páginas de um livro velho. Meus dedos tremiam no volante do meu Corsa prateado, o mesmo que eu usava para fazer corridas pelo aplicativo do troco, aquele que os universitários chamavam quando não queriam pagar o preço do 99, mas também não topavam andar de ônibus na Avenida Costabile Romano lotada. Do lado de fora, a tempestade arrebentava. Ribeirão Preto em setembro era assim, um dia você suava em bicas no calçadão, no outro, o céu desabava como se Deus estivesse lavando a cidade com água de toró. E eu, Zé Maria, 38 anos, ex-viciado em maconha com folhas da Bíblia, sim, eu tinha cheirado isso uma vez, numa bad trip que me deixou 3 dias falando com santos que não existiam, estava parado na frente da igreja de Nossa Senhora do Rosário, com o motor ligado e a certeza de que ou eu estava louco ou tinha acabado de ver a Virgem. Pô, mas que merda é essa? Murmurei, passando a mão no rosto. A barba de 3 dias arranhava meus dedos. Eu devia estar em casa, dormindo, depois de ter levado os guri da USP na festa do peão no parque de exposições. Mas não. Eu tinha dado uma carona para um cara estranho na estrada do Cocô, um magrinho de olho esbugalhado que me ofereceu um baseado abençoado. Disse que era maconha com folhas da Bíblia, que dava visão. Eu ri, mas aceitei. Afinal, quem era eu para recusar uma oferta dessas? Só que não foi visão. Foi o inferno. O cara sumiu no meio do mato, e eu comecei a ver coisas. Minha mãe morta me chamando, meu pai bêbado quebrando garrafas na rua Tibiriçá, os amigos que eu tinha perdido pro crack na Vila Virgínia. E então, ela apareceu. Não como uma santa de gesso, não como aquelas imagens que vendem na Feira da Lua. Era uma mulher de verdade, com voz de quem já chorou por causa de filho ingrato. Você tá perdido, Zé Maria. E eu tava. Perdido pra caralho. O rádio do carro chiava, misturando o sertanejo universitário com o som dos trovões. Tá vendo aquela estrela? A voz do Gustavo Lima vinha cortada, como se o céu estivesse engolindo as palavras. Eu deveria ir embora. Ligar pra minha irmã, a Tânia, dizer que tava bem, que não tinha recaído. Mas meus pés não obedeciam. Foi quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Zé, é você? A voz era rouca, como se o dono tivesse fumado um maço de derby sem filtro. É o Paulão. Tô na merda, irmão. Paulão. Meu antigo parceiro de farra, o cara que me ensinou a misturar maconha com cachaça pra potencializar. O mesmo que me deixou pra morrer numa calçada da Avenida Jerônimo Gonçalves depois de uma briga com traficante. O que foi? Perguntei, já sabendo que não ia gostar da resposta. Tô no bar do Chico, na rua General Osório. Uns cara tão me procurando. Acho que é por causa daqueles troço que a gente roubou ano passado. Meu estômago revirou. Aqueles troço eram caixas de remédio controlado que a gente tinha furtado de um caminhão parado na rodovia em Anguera. Vendemos pra um cara em Sertãozinho, mas agora, pelo jeito, o negócio tinha voltado pra nos morder. E por que você tá ligando pra mim? Minha voz saía fina, como se eu ainda tivesse 12 anos e o meu pai estivesse me ameaçando com o cinturão. Por que você é o único que pode me ajudar, Zé? Você tem carro. Me busca aqui, porra! Olhei pro banco do passageiro, como se esperasse que ela voltasse e me dissesse o que fazer. Mas só tinha o cheiro de rosa, cada vez mais fraco. Não posso, Paulão. Tô limpo há 1 ano. Limpo? Você? Ele riu, uma risada seca, de quem já viu o fundo do poço. Você acha que isso existe? A gente nunca sai dessa, Zé. Nunca. Desliguei. Mas o celular vibrou de novo. Mensagem. Se não vier, eles vão pegar a Tânia. Sabem onde ela trabalha. Minhas mãos gelaram. A Tânia era a única coisa boa que me restava. Ela que tinha me tirado da rua, me dado um quarto. O último frete. O celular escorregou da minha mão e caiu no assoalho do Gol 1.0, velho conhecido das ruas esburacadas de Ribeirão. O barulho seco do plástico batendo no chão misturou-se ao zumbido do meu coração, que parecia querer furar as costelas.
Tânia. O nome dela queimou minha garganta como pinga barata. Eu conhecia o Paulão desde os tempos do fundo do baú, aquele boteco fedido na rua Tibiriçá, onde a gente se encontrava para fumar e esquecer que a vida não tava nem aí pra gente. Ele era o tipo de cara que ria enquanto afundava, e eu, o idiota que achava que podia salvar todo mundo. Até o dia em que quase me afoguei junto. Agora, um ano limpo, ou pelo menos era o que eu repetia pra mim mesmo como um mantra, e ele aparecia com essa. Eles vão pegar a Tânia. Quem eram eles? Os mesmos que me deixaram com a cabeça cheia de vozes depois daquela noite no Estrada do Cocô, quando misturei maconha com folhas rasgadas de uma Bíblia que roubei da igreja da Praça 15. Os mesmos que me fizeram ver sombras dançando no teto do meu quarto por semanas? Liguei o carro. O motor tossiu, mas pegou. Não tinha escolha. Rua General Osório, 10h43. O céu estava daquele jeito cinza escuro de setembro, como se Deus tivesse jogado um cobertor sujo sobre a cidade. O ar cheirava a terra molhada e óleo diesel. Parei em frente ao bar do Chiquinho, onde o Paulão tinha marcado. O lugar era ponto de encontro dos peões que vinham do interior para estudar na USP ou na UNAERP, mas aquela hora só tinha uns bêbados jogando sinuca e uma moça de short curto servindo cachaça para eles. Paulão estava encostado num Fusca amarelo, a cara mais magra que a última vez, os olhos fundos como dois buracos na parede. Quando me viu, acendeu um cigarro com mãos trêmulas. Você veio. Sabia que ia. Onde ela tá? Perguntei, sem cumprimento. Calma, Zé. Primeiro a gente resolve um negócio. Ele abriu a porta do carro e entrou. O cheiro de suor azedo e maconha velha invadiu o espaço. No banco de trás, um embrulho de papel pardo. O que é isso? Apontei com o queixo. Sua passagem para sair dessa merda. Ele riu, mas era uma risada que não enganava ninguém. Só precisa levar isso pro seu Damião, lá na Estrada do Cocô. Ele tá esperando. Você tá maluco? Eu não sou mais entregador, Paulão. Não é pra você, é pra Tânia. Ele virou pra mim, os dentes amarelos à mostra. Eles estão de olho nela faz tempo. Sabem que ela é sua fraqueza. Se você não levar, eles vão. Não precisou terminar. Eu já estava vendo a cena, Tânia saindo do salão Belle Époque, onde trabalhava como manicure, dois caras encapuzados a puxando pro beco da rua São Sebastião. Ela gritando, e eu, mais uma vez, chegando tarde. Tá bom. Apertei o volante até os nós dos dedos doerem. Mas é a última vez. Estrada do Cocô 11h17. A estrada de terra vermelha serpeava entre canaviais que pareciam não ter fim. O Gol rangia a cada buraco, e o embrulho no banco de trás parecia pesar mais a cada quilômetro. Eu conhecia aquele caminho. Era onde a gente ia para fumar em paz, longe dos PMs que faziam blitz na Avenida 9 de Julho. Mas dessa vez não era a paz que eu sentia. Era como se o ar estivesse carregado, como antes de uma tempestade. As árvores balançavam sem vento, e o rádio, que antes tocava um sertanejo universitário qualquer, agora só chiava. Se afasta do mal, José. Gelei. Desliguei o rádio. Não tinha ninguém ali. Só eu, o Paulão ronco no banco do passageiro, e aquele embrulho maldito. Para o carro, ele murmurou, acordando de repente. O quê? Para. Agora. Freiei bruscamente. Poeira subiu em redemoinhos. Paulão abriu a porta e vomitou no chão. Quando se endireitou, os olhos dele não eram mais dele. Eram dois pontos pretos, sem brilho, como os de um cachorro doente. Você não devia ter voltado, Zé. Antes que eu pudesse reagir, dois carros apareceram no retrovisor, faróis altos mesmo sendo dia. Um Gol preto e uma Hilux prateada. Bloquearam a estrada. Merda. Os caras saíram dos carros sem pressa, como se soubessem que não tinha pra onde correr. 4 no total, todos de boné. O caminho do cocô e a sombra do passado. O suor escorria pela minha nuca enquanto os dedos apertavam o volante.
O cheiro de álcool e maconha queimada ainda colava na camisa, misturado ao odor azedo do vômito do Paulão. Os caras se aproximavam devagar, como se estivessem em um passeio de domingo pela Avenida 9 de Julho, mas eu sabia que não era nada disso. O Gol preto e a Hilux prateada eram conhecidos na região carros de cobrança, ou pior, de ajustes. Zé, você tá lascado, pensei, ouvindo o coração bater tão forte que parecia que ia arrebentar as costelas. Paulão, meu parceiro de infância, agora olhava fixo para frente, os lábios tremendo. Ele tinha me ligado às 3 da manhã, falando que precisava resolver um negócio rápido na estrada do Cocô. Eu, como sempre, caí como um otário. Afinal, quem mais ia buscar um cara bêbado e drogado no meio do mato senão um motorista de confiança? Só que dessa vez não era só uma bebedeira. Era uma dívida. Uma grande. Sai do carro, Zé, um deles falou, batendo na janela com a coronha de um revólver. Você sabe como é. Eu sabia. Ribeirão Preto não perdoa. A cidade que pulsa com o sertanejo universitário nos botecos da rua Tibiriçá, que enche a catedral em outubro para Nossa Senhora Aparecida, também tem suas sombras. E eu tinha acabado de pisar nelas. Espera aí, irmão, tentei, com a voz mais firme que consegui. A gente tá quitando a dívida. Só precisa de mais um dia. O cara riu, um som seco como cascalho. Um dia? Você já teve 3. E agora a gente tá aqui. Foi quando viu o embrulho no chão do carro. A maconha que Paulão tinha enrolado com folhas arrancadas de uma Bíblia velha, aquela mesma que a minha mãe guardava no porta-luvas, para proteger a gente na estrada. Um desrespeito. Uma blasfêmia. E agora, uma maldição. Pega ele, o homem ordenou. Mãos me agarraram pelos braços, me jogando contra o capô quente. Senti o gosto de ferro na boca. Paulão gritou algo, mas foi abafado por um soco. Foi então que ouvi o barulho. Um trovão. Não, não era trovão. Era um motor. Um motor potente, vindo da curva da estrada como um demônio. Todos pararam. Até os caras armados viraram a cabeça. Uma moto Harley, preta como a noite, surgiu na poeira, com uma mulher no banco traseiro. Não, não uma mulher. Uma santa. Ela vestia branco, o véu esvoaçando no vento, e mesmo de longe, eu reconheci aquele rosto sereno, aqueles olhos cheios de uma tristeza que parecia entender todas as dores do mundo. Nossa Senhora Aparecida. Deixa ele, uma voz ecoou. Não era dela. Era do motoqueiro, um homem alto, de barba grisalha, que desceu da moto com uma calma assustadora. Esse aqui não é de vocês. Quem caralho você pensa que é? O líder dos caras cuspiu, levantando a arma. O homem não se moveu. Apenas apontou para o céu. E então, o impossível aconteceu. As nuvens, que até então eram só um cinza pesado sobre Ribeirão, se abriram em um raio de luz dourada, como se o próprio céu estivesse rasgando para deixar algo passar. Um vento forte sacudiu as árvores da estrada, e por um segundo, juro que ouvi um coro. Não de vozes humanas, mas de algo maior. Algo que não era desse mundo. Os caras recuaram, assustados. Um deles fez o sinal da cruz. Paulão caiu de joelhos, chorando. Me perdoa, mãe, ele gemia. Me perdoa. A mulher na moto apenas sorriu. Não para mim, não para eles, mas para algo além. Depois, o motoqueiro ligou o motor novamente e desapareceu na curva, levando consigo a visão que eu nunca iria esquecer. Os homens sumiram tão rápido quanto tinham chegado. Ficamos sozinhos. Só eu, Paulão, e o embrulho amaldiçoado no chão. A gente precisa queimar isso, falei, pegando as folhas da Bíblia misturadas com a maconha. Paulão assentiu, ainda tremendo. Acendemos uma fogueira ali mesmo, na beira da estrada, e assistimos o fogo consumir nosso erro. Enquanto as chamas dançavam, lembrei das noites no bar do João, ouvindo pagode russo e rindo com os amigos. Lembrei da minha mãe, rezando o terço enquanto eu saía para mais uma corrida. Lembrei de como a vida pode mudar em um segundo. E agora?
Paulão perguntou, a voz rouca. Agora. Agora a gente vai para Aparecida. A decisão saiu sem pensar, como se já estivesse escrita em algum lugar. Paulão me olhou como se eu tivesse perdido o juízo de vez, mas não discutiu. Ele conhecia minhas loucuras, mas dessa vez era diferente. Era uma certeza queimando dentro de mim, mais forte que o fogo que consumia aquelas folhas amaldiçoadas. Subimos no meu Corsa branco, o mesmo que eu usava para fazer corridas pelo centro de Ribeirão, esquivando blitz na Avenida 9 de Julho ou levando universitários bêbados para casa depois do sertanejo universitário no Vila Real. O carro cheirava a cigarro e desespero, mas dessa vez o destino não era a Rua Tibiriçá ou o Bar do Zé, onde a gente se afogava em cerveja para esquecer a vida. Dessa vez, era a Basílica. Dirigimos em silêncio, o rádio desligado. O céu estava nublado, daquele jeito pesado que antecede a tempestade, como se até o tempo estivesse segurando a respiração. Passamos pela rodovia em Anguera, ultrapassando caminhões que buzinavam pra gente, e eu só pensava naqueles homens de preto, nos olhos vazios deles, na maneira como o cheiro daquela maconha misturada com folhas da Bíblia tinha me deixado louco de verdade ouvindo vozes, vendo sombras que não existiam. Você acha que foi isso? Paulão quebrara o silêncio, apontando para trás, onde a fumaça ainda subia na estrada do cocô. A maconha? As folhas? Balancei a cabeça, os dedos apertando o volante. Não foi só isso. Foi tudo. Foi a gente brincando com coisa que não entende. Foi eu achando que estava no controle, quando na verdade estava afundando. Ele não respondeu. Não precisava. Chegamos em Aparecida já de noite. A basílica brilhava, iluminada como um farol, e o cheiro de incenso misturado com velas me acertou no peito. Não era a primeira vez que eu vim aqui, minha mãe me arrastava desde criança, mas dessa vez eu não estava aqui por obrigação. Estava aqui porque não tinha mais para onde ir. Entramos pela porta lateral, onde os fiéis se ajoelhavam, alguns chorando, outros só olhando para frente, como se esperassem um sinal. Eu me ajoelhei também, as mãos trêmulas, e fechei os olhos. Me ajuda. Não foi uma oração bonita. Não teve palavras difíceis. Foi só isso. Me ajuda. E então? Algo mudou. Não foi um raio, não foi uma voz do céu. Foi uma certeza. Como se alguém tivesse colocado a mão no meu ombro e falado, você já está livre. Agora anda. Abri os olhos. Paulão estava olhando para mim, os olhos vermelhos, a boca tremendo. Cara, eu tô vendo, ele apontou pro altar. Lá, entre as velas, uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida brilhava. Não era o ouro, não eram as luzes. Era ela. Como se estivesse viva. E por um segundo, só um segundo, eu juro que ela piscou. Voltei para Ribeirão no dia seguinte. O céu ainda estava nublado, mas dessa vez não pesava. Parecia só, esperando. Paulão ficou em Aparecida. Disse que precisava de mais tempo. Eu entendi. Quando cheguei em casa, minha mãe estava na cozinha, fazendo café. Ela me olhou, e pela primeira vez em anos, não vi decepção nos olhos dela. Vi alívio. Você tá diferente, ela falou, servindo o café na caneca que eu ganhei no rodeio de Barretos anos atrás. Tô, respondi, sentando à mesa. E não é só porque parei com a maconha. Ela não perguntou mais. Não precisava. Hoje eu ainda dirijo. Mas não faço mais corridas loucas pela Avenida Carvalho. Não levo mais universitário bêbado para casa. Agora, eu levo gente pra Aparecida. De graça. Às vezes, quando tô voltando pela rodovia dos Bandeirantes, com o sol batendo no para-brisa, eu lembro daquela noite. Dos homens de preto. Do fogo. Daquela piscada. E sorrio. Porque a lição não foi sobre fé. Não foi sobre milagre. Foi sobre persistir. Persistir mesmo quando tudo parece perdido. Persistir quando a loucura aperta. Persistir quando a única saída é ajoelhar e pedir ajuda, não para ser salvo, mas para ter força para seguir. E seguir eu segui. Até hoje.
Foi ali que senti a mão invisível da providência.